teve aquele momento, o Santa Cruz abriu o placar, tomou um empate, teve um momento de instabilidade, parecia que sentiu os jogadores, e no segundo tempo, uma mudança, conseguiu não só passar a frente do placar, mas construir uma vantagem. Eu acho que o senhor analisasse essa partida de hoje. Boa noite. Boa noite. Nós conseguimos fazer, acho que começamos bem, né, trabalhando a bola, tentando ser o mais rápido possível na saída, na construção, porque é uma equipe muito bem comandada, é uma equipe muito bem treinada, então ela faz 2 linhas de 4 com um 4-4-2 com as linhas bem baixas e explorando sempre as bolas nas costas dos laterais e são jogadores com qualidade, então a gente tinha que sair construindo rápido e conseguimos aproveitar na jogada de bola parada, fazer o gol, e isso, claro, traz tranquilidade para os atletas. E depois acabamos errando e tomamos aquele gol de empate que você fica, às vezes, o próprio atleta, às vezes, fica alguns minutos triste com a situação, com o momento, né? Mas isso vai, com o passar do jogo vai passando. Eu acho que, como eu falei para eles no intervalo, a vida, as adversidades, elas estão aí para a gente ficar cada vez mais maduros, né? E já experientes com situações adversas que acontecem. E depois a gente voltou novamente a buscar a situação do gol, conversamos no intervalo sobre as questões de ordem tática da movimentação, que nós não estávamos atacando aquilo que o trabalho que nós tínhamos realizado, atacar principalmente a última linha no espaço e a sustentação. Então aí melhorou muito, né? A gente conseguiu criar e transformar as oportunidades em gols. Então os atletas estão de parabéns para aquilo que, por mais uma adversidade que eles passaram e conseguiram dentro do campo construir uma vitória importantíssima para nós, né? E para o nosso torcedor de Santa Cruz. Professor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, gostaria de ouvir do senhor uma questão. João Pedro foi muito bem contra o Retrô. Hoje, na avaliação da nossa equipe, foi o melhor jogador em campo. E substituindo o Matheus Melo. Gostaria que o senhor comentasse essa evolução do João Pedro. É um atleta nitidamente com muito mais confiança. E se o senhor me permite, o Totti pode ficar de fora do jogo contra o Central, por ter 2 cartões? Pode ser um jogador culpado? Bem, vamos à sua primeira colocação. Boa noite, né? O João Pedro, como são os demais atletas, todos têm sempre, a gente tem sempre exercido uma cobrança sobre cada um, cada atleta, no sentido de melhoras. E essa melhora só acontece quando o atleta entende do momento que ele está e do que é necessário fazer para buscar essa melhora. E o João Pedro, especificamente falando dele, né, ele entendeu isso e ele chegou aqui para nós numa situação bem diferente, né, e a gente começou a trabalhar e falar para ele, orientá-lo naquilo que era necessário. Ele ouviu, compreendeu e se dedicou ao extremo. E fazendo treinos, isso foi antes de jogar já a primeira oportunidade, eu havia dito para ele da maneira que ele vinha treinando, a oportunidade ia aparecer, né? E apareceu, nas oportunidades que apareceu, soube sem dúvida nenhuma, e concordo com vocês, acho que fez um grande jogo, já vinha jogando outro jogo bem, já vinha treinando muito bem, e hoje novamente ajudou a equipe de Santa Cruz fazendo um grande jogo, ainda mais na ausência que nós tínhamos, né? Do Matheus, que é outro grande atleta, grande jogador, e que o João soube fazer a sua função muito bem, a dedicação que ele teve, o gol, o passe a gol, né? Então foi um atleta que, junto com os demais, claro que sozinho ninguém faz, mas ele ajudou bastante e estou feliz por ele e pela vitória, tá, de todos. E na questão de Totti, são coisas que são decisões que nós vamos tomar internamente, né, para o próximo jogo, mas não é só a questão de cartão, é necessário nós vermos bem isso, também a parte física, todas essas questões têm que ser agora analisadas internamente com todos aqui, né, do departamento de futebol, claro, para nós
tomarmos as decisões, mas aquilo que for mais seguro é o que o Santa Cruz vai fazer. Então, boa noite. Eu queria que você respondesse duas perguntas, se for possível. Primeiro, sobre a virada do Santa e comportamento mesmo. A gente viu praticamente dois times completamente diferentes, no primeiro tempo e no segundo tempo. Eu queria que você detalhasse melhor como foi a conversa no vestiário de intervalo. E também sobre como o Santa chega nessa última rodada do Campeonato do Campo. O Santa vai chegar um ponto atrás do Retrô, que é o principal adversário na luta por essa vaga na Série D do ano que vem, essa vaga na primeira fase. O que foi que faltou para o Santa chegar num cenário melhor na última rodada? Olha, eu creio quanto à sua primeira colocação, boa noite, né? Sua primeira colocação, no intervalo a gente conversou, justamente falei para os atletas que a primeira coisa é que a gente tem que lembrar que aquele que às vezes vai é porque ele sabe que o atleta ele pode dar mais, mas ele também está só esperando a gente acertar para aplaudir, né? Então isso é um processo natural do torcedor que é apaixonado, como é apaixonado o torcedor do Santa Cruz. Então nós falamos sobre isso, de não se deixar levar por uma vaia ou por algo desse sentido e perder a concentração, o foco daquilo que a gente tinha trabalhado e determinado. Então isso foi uma parte da conversa, organizamos algumas outras coisas que era necessário e eles foram muito, o mérito é deles pela aplicação que tiveram, a determinação que tiveram para construir a vitória da maneira que foi e com a intensidade que eles colocaram no jogo. Então eles estão de parabéns por aquilo que eles construíram dentro do campo. E a outra pergunta? É sobre chegar um ponto atrás do Retrô. Eu acho que a campanha do Santa Cruz, torcedor como eu creio que nós estamos contentes porque talvez a gente não tenha temos chegado na penúltima rodada um ponto atrás. Mas nós estamos num processo de crescimento. Eu acho que isso aí é nítido, né? O Retrô é uma grande equipe, já falei isso da outra vez, uma grande equipe. E como é grande a equipe de Santa Cruz, e estamos num momento com um ponto de diferença. E o futebol, tudo que a gente acha que é previsível, às vezes não acontece. Mas eu acho que nós estamos fazendo uma campanha de crescimento, de evolução, e a gente só tem que valorizar tudo que a gente construiu até agora, porque construímos em cima né, de um campeonato muito difícil, com grandes equipes, como acabei de ressaltar, como é também a equipe do Retrô. Né? Então nós estamos crescendo numa competição muito difícil, que no meu modo de ver foi está sendo um campeonato muito equilibrado, e o Santa Cruz tem construído uma melhora, né, ao longo da competição, mesmo com todas as dificuldades que nós encontramos aqui quando aqui chegamos, né, no sentido que eu me refiro à montagem de elenco e no espaço curto de tempo que nós tivemos para organizar a equipe. Boa noite, então. Boa noite. Parabéns pela vitória por goleada. Obrigado. O Santa hoje jogou em casa, vai para o próximo jogo contra o Central, fora de casa, mas na segunda fase, seja nas quartas de final ou na semi, vai decidir em casa, vai jogar em casa. Então eu queria que tu falasse da importância do torcedor, que fez uma festa bonita. Qual a importância do torcedor de Santa Cruz para que o clube alcance seus objetivos da temporada? Boa noite. Nós estamos a gente tem que estar muito feliz, eu estou muito feliz, porque o torcedor de Santa Cruz é algo que comove, né? Algo que mexe com o interior da gente, com o coração. É um torcedor apaixonado, por isso que eu me identifico muito, porque a gente faz o trabalho apaixonado por aquilo que faz, né? A gente faz com amor naquilo que você vem todo dia fazer aqui, né? Então cada dia é um dia novo, cada dia é um dia de agradecer a Deus, cada dia é uma oportunidade de vestir a camisa do Santa Cruz para representar, né, essa torcida apaixonada e tão bonita que é. E a gente conta com esse nosso torcedor, claro, nos jogos que nós vamos ter agora, nas decisões que vamos ter pela frente, sem dúvida nenhuma. O torcedor nos ajuda muito e é um torcedor que é apaixonado e muito inteligente. Então hoje ele vaiou pela paixão,
e ao mesmo tempo o mesmo atleta que eles vaiaram logo estavam aplaudindo, estavam comemorando. Então a gente sabe que isso é uma paixão, isso é fabuloso, né? É por isso que é o futebol apaixonante, né? E essa identificação que a gente tem é muito grande. E claro, a gente já convida o torcedor para vir aqui no próximo jogo que nós tivermos aqui no Arruda, na decisão, né? Mais uma decisão que a gente vai ter, como foram todos os jogos desde o início com o Flamengo do Arco Verde, já era uma decisão, né? E assim está sendo jogo a jogo aqui no Santa Cruz. Obrigado. Então, boa noite. Boa noite. Minha pergunta vai fugir um pouco do script, porque é uma pergunta mais reflexiva assim, em relação ao teu sentimento pessoal mesmo, quando eu até fiz uma matéria a partir da tua fala, quando o Náutico venceu o Santa aqui no Arruda do Clássico, e o Santa ainda estava naquele momento 2 derrotas seguidas, né? E você usou aquela frase para motivar o elenco, dizendo que seriam as dificuldades que os seres humanos se fortaleciam. E aí, no final das contas, depois desse jogo, o Santa Cruz agora está em 4 jogos de invencibilidade, se não me engano, 3 vitórias e um empate, que foi justamente o jogo contra o Retrô. Queria saber como é que tu tem mobilizado o anímico do elenco. Você já mesmo disse desde o princípio, quando chegou aqui, que gosta de fazer interatividade do elenco para se conhecer. Você hoje usou frases motivacionais, né, colocando cartazes no vestiário para mobilizar o elenco. De certa forma, essa frase que você usou naquele momento que foi difícil, né, na derrota contra o Náutico, para poder mobilizar e realmente rolar essa virada de chave para o Santos. Queria saber como é que você tem trabalhado esse fator anímico, principalmente porque você mesmo disse que o Santa hoje vive um momento de virada de chave e de crescimento. E a segunda pergunta, desculpa me alongar, seria mais factual mesmo, sobre o Matheus Melo. Ele teve, né, problema no ombro. Queria saber se você conta com ele para o próximo jogo, o derradeiro do Central, da primeira fase. E se não, se vai poupar, justamente já pensando na fase do mata-mata. Boa noite. Eu sempre falo para os atletas que no futebol, mas isso é na nossa vida também, independente qual é a profissão, o futebol é algo que nós todos somos pessoas que temos responsabilidade, porque somos pessoas públicas, que eu me refiro ao atleta é conhecido, minha careca é conhecida, então a gente tem uma responsabilidade muito grande com a camisa que a gente veste, com a entidade que é o Santa Cruz, com o nosso torcedor. E a gente tem que lembrar que em qualquer profissão, como no futebol, a gente passa por momentos de adversidade, por dificuldades. Semana passada nós passamos aqui uma parte da cidade, deu um vendaval, chuva, né? Aconteceu aqui, pelo menos onde eu moro, desabou coisas de posto de gasolina, foi realmente uma noite assim diferente. Lá em Santa Catarina, da enchente. E o que acontece nessas coisas, nas horas das adversidades? Outro dia além dos funcionários que estavam no posto de gasolina, apareceu mais 4, 5, 6 pessoas para ajudar, para se sensibilizando, ajudando. Lá em Santa Catarina, eu posso falar isso porque eu passei 2 enchentes em 40 dias, lá a cidade era 70% ela é destruída. Aí fica todo mundo olhando aquilo tudo debaixo d'água, a casa sai de um lugar, vai parar no outro lugar. Então, poxa, e agora? Como é que faz nesses momentos? Aí um vem, ajuda a limpar a casa, outro vem, às vezes pessoas perdem tudo, aí vem um dar um sofá, outro dá uma geladeira usada, e quando passa 2 meses, você passou enchente aqui, todo mundo trabalhou e passa, mas as dificuldades estão ali. E no futebol é assim, as dificuldades aparecem, como a gente, naquele momento que você bem colocou, a gente vinha de dois clássicos, 2 derrotas, e aí o que fazer? É o que eu falei com o grupo, né? As adversidades estão ali, tem que passar por ela. Como se passa? Juntos. Como é que se passa? Animado, porque se a gente viéssemos trabalhar aqui com incertezas ou desanimado, a gente não ia conseguir fazer a volta, dar essa volta por cima. Então a palavra era isso, trabalho. Sem trabalho a gente não conquista nada, motivados, né, para vir e não perder a confiança, não pode achar que esse ou aquele já não serve mais. Então esse foi passar confiança para eles, interagir com eles, de dizer que dá motivação e dizer que o trabalho vai fazer com que a gente possa evoluir e passar por aquele momento, né, e voltar na frente a ter momentos importantes.
foi o que aconteceu. Como agora, nos momentos bons, bons que eu me refiro à sequência, né, de 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Nós temos que continuar como? Aumentando o nível do sarrafo, mantendo a humildade, mantendo o trabalho, crescendo, evoluindo. A cobrança tem que continuar, porque da mesma forma é o contrário. Se a gente não continuar dessa forma e evoluindo, a gente estaciona e fica numa zona de conforto. Então aqui jamais vai ter zona de conforto, aqui jamais vai ter a soberba, pelo contrário, aqui vai ter sempre o que a gente tem feito, humildade, respeito e dedicação, para que o grupo saiba que pode sempre crescer e evoluir mais, é o que eu também espero. E na segunda colocação sua, com o Matheus Melo, é um atleta que realmente teve uma lesão um pouco mais séria, né? E a gente tem conversado com ele todo dia, com o departamento médico, que tem se dedicado ao extremo, né, para recuperar os atletas, como foi hoje. Nós tivemos atletas muito gripados, atletas com febre, e o departamento médico se dedicou ao extremo aqui, todos do departamento médico, para que pudessem entrar em campo, né? E o Matheus é um atleta que a gente tem que ter, como todos, não é só o Matheus, a gente tem que ter cuidado, porque não adianta expor um atleta e daqui a pouco uma lesão agravar e perdermos um atleta. Então tudo isso internamente a gente conversa, analisa com o departamento médico, analisa junto com a direção como proceder, mas sempre as decisões são tomadas em conjunto, para que a gente possa sempre, claro, as tomadas de decisões sejam sempre favoráveis ao Santa Cruz. Boa noite. Além da vitória em si, qual o peso de se vencer da maneira que foi? Porque a gente sabe que se fosse um resultado ali 1-0 ou 2-1, da maneira que o jogo estava se desenhando no primeiro tempo, da maneira que se tornou no segundo tempo, qual o peso dessa vitória? A gente viu um clima, os jogadores festejando, a gente conseguiu ouvir daqui, né, os jogadores festejando e tal, a torcida saindo daqui, festejando, gritando até o Léo no final do jogo. Quanto que essa vitória, da maneira que foi, pesa para essa continuidade do Santa Cruz? Olha, boa noite. Eu creio que a vitória, ela, em primeiro lugar, os 3 pontos, eles foram cruciais para nós. Se ele fosse como você bem colocou, fosse 1-0, para mim ia ter uma importância muito grande, que era a vitória, eram os 3 pontos. Mas é claro que a equipe se apresentar bem, evoluir, fazer aquilo que nós tínhamos orientado, e os atletas se dedicaram para isso, e conseguir construir em frente a uma equipe muito bem organizada, uma equipe muito bem montada pelo seu treinador, o Pedro Monta. Então a gente fica feliz por essa evolução e pela maneira que foi, né? E isso, claro, deixa a gente contentes, mas também, como eu acabei de falar para sua colega, isso nos dá a responsabilidade cada vez maior da gente ter o cuidado, o zelo nos cuidados que a gente tem que ter com todos aqui, e sabermos que há necessidade sempre de a gente evoluir em alguma coisa, melhorar em alguma coisa, no cuidado, no treinamento que a gente tem diariamente, né? E no zelo de cada um cuidar de si próprio, né? Para que possa fazer a evolução que é necessária. E nesses momentos decisivos é isso, não é só o treinamento, é o cuidado de cada um, a responsabilidade de eu ser o atleta, de eu ser um membro da comissão técnica do Santa Cruz. Então tudo isso também são detalhes cruciais para que a gente possa prosseguir na evolução e nos objetivos que o Santa Cruz tem. Então, são 2, se possível. A primeira é a seguinte: durante o campeonato, tu tinha falado que a bola aérea era algo que estava causando preocupação ao Santa Cruz, que era um ponto em que a defesa sofreu um pouco. Hoje, ela foi determinante para que o Santa Cruz conseguisse a vitória, tendo mais de um gol saindo dessa ponta. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi o trabalho para inverter esse polo, de um ponto que era uma dor de cabeça para algo que tem sido um triunfo do time. E a segunda, se você me permite, falar sobre a fase do trio ofensivo do Santa Cruz, que dos 16 gols que o time tem no campeonato, 11 foram feitos por Pedro Bortolucci, Thiaguinho e João Diogo. Queria que tu comentasse um pouco sobre o funcionamento desse trio e sobre a fase desses atletas. A sua primeira pergunta nós tivemos a situação da bola parada e aí você é que nem... Isso acontece no futebol. Então a gente acabou aí tomando
algumas gols, né, de bola parada. Aí a gente tem que ter muito cuidado, eu tenho, porque aí começa às vezes a rotular, olha, o sistema defensivo é falho, porque bola parada é um perigo. Aí você começa a criar um rótulo. A mesma coisa como a gente às vezes fala, mas corre bastante no primeiro tempo, segundo tempo não. Então todas essas coisas a gente tem que ter muito cuidado. Nós aqui, me refiro aqui dentro aqui. Então o que a gente precisa fazer? Em cima disso, não é do que alguém fala ou alguém questiona. É a gente saber, quando a gente olha, analisa um jogo, vê onde nós erramos, e o que faz para melhorar? Trabalho. Trabalhar em cima daquilo que é necessário melhorar. Mas uma coisa eu não deixo aqui dentro internamente, tanto é que quando a gente errou na bola parada, tomou gols, eu jamais vim aqui dentro e falei, olha, agora vamos trabalhar só bola parada. Não, olha, a gente errou aqui, mostro para eles onde a gente errou, certo. Agora nós vamos trabalhar várias coisas, e uma das coisas é a bola parada, é a situação de em vez de esperar um pouquinho mais, atacar a bola, um posicionamento, é uma orientação e treinamento. Então, quem está de parabéns é eles, os atletas, por entenderem isso e procurarem essa melhora, né? E fazer com que o que não era bom passe a ser bom, você fazer os gols de cabeça, como hoje foram 4 gols de cabeça, se eu não me engano, né? 5, né? Não, 4. 4. Um com o pé com o João Pedro, né? Isso. Então, isso só tem que parabenizar o grupo pela dedicação e pela compreensão e pelo trabalho que eles têm feito. Quanto à parte ofensiva, eu falei pro Bortolucci há algum tempo, né? Acabou um treino, eu perguntei para ele, Bortolucci, ele já estava aqui há algum tempo. Aí acabou o treino, ele vinha passando por mim. Eu falei, Bortolucci, você estava onde? Aí eu perguntei uma vez, perguntei 2, ele falou, eu estava em São Paulo. Eu falei, perguntei de novo, você estava onde, Bortolucci? Aí ele falou, em outro lugar onde ele morava. Aí eu perguntei a terceira vez, você estava onde, Bortolucci? Aí ele me falou o nome da outra cidade. Eu falei, não, Bortolucci, onde é que você estava que você chegou aqui hoje? Pelo momento do treino dele, que tinha sido o melhor treino dele, né? Os treinos anteriores eu não tinha gostado. Então eu cumprimentei ele perguntando onde é que ele estava, porque ele tinha aquele treino, tinha sido... Aí eu falei, esse treino seu é um limiar para mim dali para cima, não os anteriores. E aí ele me olhou, sorriu, mas era uma cobrança positiva. E eu falei, esse é o limiar teu, então você dali para mais. E assim a gente fala para os atacantes, não é só o João Diogo, não é só o Thiaguinho, quando eles dão uma linha para nós, bom, eu já sei o que eles podem produzir, mas eles têm que entender que eles podem dar muito mais. E isso é onde? No trabalho, na dedicação. Nós tivemos um momento hoje que eu cobrei isso do Thiaguinho. O Thiaguinho pegou 3 ou 4 bolas no primeiro tempo, as 3 ou 4 ele foi na direção do centro, do pé direito. Então isso já ficou, para quem marca, já ficou nítido, vai para o pé direito. Eu cobrei isso no intervalo, falei, olha, você tem que ser criativo, não é só para o mesmo lado. Aí ele fez aqui a jogada onde ele foi para o lado esquerdo, cruzou, saiu o gol, por isso que ele veio aqui para o lado de cá conversar comigo. Eu falei, não tem que falar para mim, parabéns é seu, porque você executou o que você tem capacidade de fazer. Assim é com o João Diogo. Acabou o jogo hoje, eu falei para ele, olha, da segunda etapa dele, totalmente diferente da primeira. Mas por quê? O mérito é dele entender e saber que ele pode. Assim é o Gilvan, assim é o Filipinho, assim é todos que fazem parte do ataque. O Gabriel no último treino, no jogo treino que a gente teve, o Gabriel fez 2 gols, deu um passe para outro. Então isso envolve toda a parte do ataque. E sem dúvida, o ataque ajuda o meio campo, que ajuda a defesa, e a mesma sustentação vem lá de trás, o passe, a organização. Então eu gosto de ver esse coletivo, né? de parabenizar a todos. Claro que cada um tem o seu setor, eles estão de parabéns pelo que tem construído, mas eu também sei que eles podem ainda render mais, podem fazer mais, e o nosso trabalho vai ser isso, né? Para que possa sempre a gente evoluir um pouco mais.